Um laudo do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro apontou pequenas hemorragias no pulmão da jovem Ana Clara Benevides. Ela tinha 23 anos e morreu na sexta-feira depois de passar mal durante o show da cantora Taylor Swift. Outros exames foram solicitados na investigação da Polícia Civil para que seja possível determinar os possíveis cenários que causaram a evolução dos sintomas. A delegada Juliana Almeida citou calor, insolação e desidratação como fatores que causam a hemorragia no pulmão. Mas ela disse à CNN que sem o resultado dos exames não há como afirmar que seja isso. Vamos entender melhor, a situação e esse quadro com o médico pneumologista Francisco Mazon. Josias e Thales me acompanham na entrevista. Doutor Francisco, boa tarde, meio-dia e 9, boa tarde. Eu queria que o senhor explicasse, obrigado por mais nada por atender o UOL News, gostaria que o senhor explicasse esse quadro e esse diagnóstico que é claro que ele é provisório, vá-se ainda fazer um exame com maior extensão, mas isso pode estar relacionado diretamente com uma situação de insolação, desidratação, com o calor? Boa tarde, obrigado pelo convite. Em relação ao quadro, a gente pode sim ter a hemorragia alveolar acontecendo em função do calor, e aí eu acho que vale a pena entrar um pouquinho em como essas coisas podem acontecer, Quando a gente tem ali um calor muito intenso ou uma exposição ao sol muito grande, quando a gente fala em insolação, isso quer dizer um fenômeno de inflamação no corpo. O sol em excesso é como se fosse uma agressão, essa agressão gera uma inflamação, e como uma resposta a essa inflamação, que é no corpo como um todo, a gente pode ter lesão pulmonar, seja a hemorragia alveolar ou outros tipos de lesão. Para dar um outro exemplo, a síndrome da angústia respiratória aguda, de certa forma similar ao que a gente vê nos casos de Covid grave, só para pegar um exemplo recente. Agora, esse quadro é, é compatível com, hipoteticamente, estamos falando em tese, evidentemente, como disse o Sakamoto, bem realçou, isso aqui é uma análise preliminar, feita com base num laudo que vai ser aprofundado e tal. Agora, em tese, esse tipo de lesão pulmonar orna com a situação que se verificava naquele evento, um show ao qual as pessoas compareceram muito prematuramente, bastante cedo e tal, e num ambiente em que houve uma privação no fornecimento de água. Nessas circunstâncias, um quadro como esse pode se verificar? Pode sim, é compatível. Eu acho que a gente tem três fenômenos nesse exemplo que podem justificar a hemorragia alveolar, que poderiam causá-la, O calor extremo, a desidratação e, eventualmente, o exercício físico extenuante. A gente vê hemorragia alveolar acontecendo também, em alguns casos, por excesso de exercício, e ficar em pé longos períodos, dançar, se movimentar, também é um exercício intenso. Isso pode ser um fator somatório aí para agregar risco, de ter hemorragia alveolar. Então, sim, o quadro é compatível com o momento. Como o senhor pontuou, ainda é uma coisa preliminar, algumas doenças crônicas, que ela não sabia conhecer, ter nenhuma, mas algumas doenças crônicas podem também ocasionar esse tipo de sintoma. Agora, sendo um pouco advogado do diabo nesse caso, então, não comprovaria que houve realmente falha de organizadores. Você pode ter sido outros fatores, como doença pessoal, etc. e tal. Pode. Só para também citar, existem algumas doenças do espectro reumatológico que podem não ter tido a manifestação, por exemplo, de dor nas juntas ou outras coisas, e que podem se manifestar com hemorragia, seja pulmonar, ou seja renal, ou até ambas juntas, como uma primeira manifestação. O contexto, nos faz pensar num quadro associado a fatores externos, como o senhor pontuou aí do tempo, tudo isso, mas ainda seria preliminar. O próprio padrão da biópsia do pulmão, da análise do tecido do pulmão, ele ajuda a gente a entender qual foi o local de dano do pulmão. E existem pelo menos três mecanismos fisiopatológicos ali, celulares, que poderiam justificar a hemorragia.
Agora, numa biópsia como essa, doutor Francisco, só para esclarecer, uma pergunta absolutamente leiga. Numa biópsia como essa, é possível detectar doenças ou comorbidades que a pessoa tivesse antes da morte? Ou isso depende de exames que tenham sido feitos na ocasião e tal? A biópsia pode, né, a gente vendo o local que houve o sangramento, ou se há algum outro tipo de lesão além do sangramento, isso pode ajudar a gente. Só para citar nominalmente, né, a gente pode ter uma fragilidade, uma inflamação dos vasos do pulmão, então uma capilarite pulmonar, a gente pode ter uma hemorragia pulmonar que é meio difusa, e a gente pode ter hemorragia pulmonar que ela é mais do espaço entre os alvéolos do que diretamente ali. Então, sim, o padrão da biópsia ela pode ajudar a gente a ver se eu tenho inflamação dos vasos, se eu tenho uma inflamação da região entre os alvéolos, né, chamada interstício, ou dos próprios alvéolos em si. Então, a biópsia nos ajuda. Agora, objetivamente, nessa biópsia, quem está realizando a biópsia vai poder dizer, olha, ela morreu em decorrência das circunstâncias que ela enfrentou durante o show, ou ela morreu porque, associado a essas circunstâncias, havia uma comorbidade anterior. Esse grau de detalhamento, é possível chegar a ele a partir dessa biópsia? Eu acho que um diagnóstico de certeza não. O que a gente vai ter é um diagnóstico de probabilidade. Olha, a probabilidade é maior de que tenha sido só o calor ou há indícios de que haja uma doença subjacente que junto com o calor acabou levando ao quadro. Mas não acho que certeza a gente vai ter. Se a gente tivesse exame de sangue, olha, o sódio subiu, a ureia subiu, outros indícios de desidratação, olha, enzimas musculares demonstram lesão muscular, mas no contexto da anatopatológico puramente, a gente vai ter talvez uma probabilidade, mas certeza absoluta talvez não dê para se chegar. Agora, o fato é o seguinte: você faz um evento desse tamanho, a probabilidade de ter pessoas até com comorbidades é razoável. Então, você tem que ter previsão para que se tenha uma maior possibilidade de evitar que ocorra um óbito. Ou seja, não pode não haver distribuição de água, não pode não poder entrar com água com garrafinhas de água de plástico, como tudo que ocorreu lá. Quer dizer, mesmo independentemente da biópsia apontar a causa foi essa, é evidente que, mesmo que se diga, olha, ela tem uma comorbidade, isso não exclui a obrigação dos Claro. organizadores de terem prevenido algo pior. Concordo plenamente. Acho que a gente tem sim que se antever aí a riscos potenciais. Acho que faz parte da organização do evento, claro. E eventualmente as pessoas, especialmente quem são mais idosos ou que já se conhecem com alguma fragilidade, ter uma atenção especial na hidratação. O que a gente costuma dizer como regrinha, perdão, pode. Não, pode continuar, por gentileza. O que a gente costuma às vezes dizer como regrinha prática, em dias com mais de 30 graus, a gente deve aumentar a ingesta de água em pelo menos 50%. Então, se eu bebo 2 litros, devo beber perto de 3. Isso é uma regrinha básica. A gente deve aumentar a ingesta de líquidos acima de 30 graus. Se a sensação térmica era de 60 e a temperatura de fato era próxima de 50 graus, a gente certamente tem que aumentar a ingesta de líquido, manter bem hidratado e sempre tendo uma atenção.